Então, eu Um quero pro- que vocês vejam esse primeiro pedacinho, algumas já viram, mas a gente vai ouvir novamente, só que agora nós vamos ajustar umas chaves dentro da psique, tá bom? Ajusta algumas chaves aí na tua compreensão. A carta, as cartas vão ser lidas, né? Sobre quem é ela e sobre quem é ele. E eu gostaria que vocês pudessem olhar quando ele está falando dela, que vocês entendessem como o teu Yang falando do teu Yin, o teu polo masculino, tá? Falando do teu polo feminino. E vice-versa, quando ela está falando dele, vocês vão entender como você mesma, mulher, falando desse teu polo Yang, tá bom? Porque eu amo manicômio. Bom, então aqui eu queria só fazer essa abertura para a gente olhar para os dois como peças dentro de nós, tá bom? Agora a gente tem uma porção de questões que eu queria aguçar no olhar de vocês, no olhar para dentro, tá? Primeiro, antes da gente ir para dentro, vamos olhar para eles como casal? Antes de olhar para eles como nosso próprio Yin e Yang, antes da gente entrar nessa análise do nosso Yin e Yang dentro de nós, eu quero falar sobre uma coisa que esse filme mostra muito. Vocês percebem que a relação deles, ele, quando ela corta o cabelo dele e quando ela cuida de tantos detalhes como ela cuida dele ali, ela começa a se tornar a polaridade yin dele. Ela começa a se tornar o próprio feminino dele. Ela vai entrando na vida dele e vai assumindo esse lugar. E ele já não se incomoda, ou ele já, porque ele é bastante yang, ele já vai deixando para ela cuidar disso. Então, quando ela vai assumindo os cuidados para o parceiro dela, ela vai limitando ele nesse papel e ele vai ficando desequilibrado. Isso eu estou falando agora para a gente olhar para as nossas relações, tá? E quando ele vai assumindo a vida e cuidando dela na parte yang, quando ele é por causa dele que eles moram em Nova York, ela deixa o trabalho dela para ela ir ficar na cidade dele, então ele toma conta dela, além dele ser o marido dela, ele também é o diretor da peça que ela trabalha. Então ele vai assumindo papéis que ela vai deixando de fazer. Então ela vai deixando de ser yang e ela vai ficando extremamente yin e ele vai ficando extremamente yang. E um projeta no outro essa polaridade, essa energia e para de usar a sua própria energia. E isso torna a vida de qualquer relação pesada. Quando o teu marido é quem cuida de você, é quem cuida das tuas finanças, é quem fala de como ele acha melhor você se vestir, como ele acha melhor você sair na rua, o que ele acha melhor para você ler, o que ele acha melhor para você fazer. Quando ele começa a te proteger demais, pode estar havendo uma projeção, tá? E quando, ou então, mesmo uma mulher, mesmo a gente sendo mulher, mas quando alguém começa a ser muito a nossa polaridade feminina também, os homens também podem ser a nossa polaridade feminina. Por exemplo, se é só o nosso parceiro ou a nossa parceira que cuida da nossa alimentação, que cuida dos presentes que a gente gosta de oferecer para alguém, se quem é mais detalhista, quem é mais doce na família, na relação não é você, é sempre o outro, pode ser que ele esteja assumindo a tua polaridade yin. Então, as relações, os casamentos,
as parcerias, as amizades, as relações entre pai e mãe, entre pai e filhos, mãe e filhos, também pode ter isso. A nossa mãe pode ser extremamente yang e assumir o nosso polo yang. Ou ela é tão yin que chega a um determinado momento que você acaba se projetando como yang da sua mãe. Eu mesma tive que cuidar muitas vezes, porque como eu sou muito yin, qualquer pessoa que eu me relaciono já vira meu yang, entende? Eu sempre tenho que estar me cuidando com isso. Porque é como se, por eu ser predominantemente yin, e quem é yin pode dizer isso, parece que qualquer pessoa que se aproxima vai querer cuidar de você. Não é assim? Já sentiram isso? Quem é mais yin aí? E quem é mais yang aí de vocês? Que a maioria é mais yang, né? Porque nós estamos numa sociedade que é mais yang, um coletivo mais yang. Quem é mais yang, quando encontra alguém doce, quando encontra alguém assim, imediatamente você começa a conversar, a falar mais, porque ela vai te escutar. Então, você começa a falar bastante para essa pessoa que é mais yin, você começa a pedir opiniões, você começa a confiar muito. E tudo que o yin pode oferecer, você projeta nessa outra pessoa, sabe? Você gosta da comida que essa pessoa faz, você gosta do. Porque o yin vai fazer uma comida mais delicada, mais temperadinha, com mais cuidado, sabe? O yin tem essa habilidade de fazer coisas devagar. E você acaba jogando para as pessoas yin fazer isso. Então, eu estou falando esses toques, assim, pela relação que a gente tem fora de nós, tá? Antes de entrar lá dentro da psique. Isso faz sentido para vocês? Já se viram desse jeito? Hein, Elaine? Quantas vezes, né? Por isso que eu quero cuidar de você, que eu quero. Eu me vejo muito assim também. Quando as pessoas chegam perto de mim, eu já quero cuidar, porque eu já fico falando, já falo demais. Aham. Então, eu escuto também, né? Mas. Escuta. Oi, Fê. Eu acho as pessoas muito devagar, assim. O meu esposo vai fazer uma atividade que eu faço, ele gasta 3 horas, eu faço em 20 minutos. Eu falo, mas qual é a dificuldade de lavar um banheiro? Não, mas 20 minutos eu lavo. Ele falou assim, você lava. Eu preciso de 3 horas. E ele gasta 3 horas. Lavando. Gente, eu sou muito, eu acho que eu sou muito brusca, que nem eu vou limpar a casa, eu limpo minha casa inteira em 1 hora, mas eu me machuco inteirinha. Eu tenho toda sexta-feira que eu limpo a casa, que nem hoje no sábado, eu tô com todos os dedos praticamente machucados. Eu não vejo eu machucar, sabe? Eu vou, eu faço, eu esfrego, parece que eu faço tudo tão brusco, tão rápido, eu não me vejo me machucando. Aí depois que eu vou passar álcool gel nas mãos, aí tudo! E daí que eu percebo o quanto eu me machuquei, sabe? Você veja, eu não tô nem percebendo, eu tô me machucando tão rápido e bruto que eu tô fazendo. Exatamente, sabe? Então, isso é isso que eu quero começar a chamar, sabe, para esse casamento, né? Primeiro, a gente tem que cuidar um pouco das nossas relações, né? Aí a gente parte para dentro de nós para poder regular isso. Mas primeiro é bom dar uma olhada, sabe? E trazer uma paciência assim redobrada com quem é mais devagar, com quem demora mais até para tomar uma decisão. Eu demoro para tomar uma decisão. Nossa, não é na hora, eu fico nervosa se eu tiver que tomar uma decisão na hora. Por isso que eu até joguei no portal ali, pedi para o portal para poder tomar umas decisões, porque senão eu vou ficando. Mas eu tenho a pitada Yang, né? Tem coisas que eu sou muito prática. Então, é ir fazendo esse jogo. Mas olhem e cuidem das relações de vocês. E agora a gente pode ir caminhando para olhar para dentro de nós, tá bom? Porque agora a coisa fica assim bem legal. Então, ela é a ânima e ele é o ânimos. Ela é a nossa potência feminina
que deveria ser assim muito fácil para nós, mas por ser mulher. Mas não é assim que funciona. A sociedade não é assim, a cultura nossa não é assim, né? Não é assim que direciona a vida, não nos convida a ser muito yang. Então, a gente acaba ficando com essa necessidade de equilibrar. E para fazer esse casamento, as duas potências têm que querer esse casamento. Se a gente está numa briga dentro de nós, a gente não consegue fazer o casamento e a vida não avança. A gente não passa de fase, sabe? Lá no videogame. A gente não avança, a gente está chegando para fechar um ciclo, a gente volta de novo lá atrás, rever toda a mesma história. Então, vamos dar uma olhada nisso, tá? Deixa eu começar aqui do começo, tenho muitas coisas aqui para salpicar sobre isso. Primeiro, queria dizer para vocês que a gente tem um arquétipo nosso materno. Todas nós temos um arquétipo materno de uma geração que é muito raro alguma de nós que não tenha um arquétipo de mãe dentro de nós predominantemente machista, patriarcal, que coloca o homem como aquele que brilha, aquele que tem o direito de sair, aquele que tem direito de ir para o mundo, aquele que é talentoso. Dentro de todas nós tem uma voz maternal que sussurra. Pode ser vindo do inconsciente ou pode ser muito consciente mesmo. Isso é para homem, mas homem é assim mesmo. Então, todos nós temos isso. E os homens também têm. A voz das nossas mães que está dentro de nós está falando isso para a gente, sabe? O tempo todo. E vocês podem notar isso quando é bem emblemático na cena em que eles chegam lá na casa da mãe dela. O que vocês acham da mãe dela? Eu vi um pouco mais dessa parte. Nossa, a mãe dela, ela fala, né? Eu não podia fazer as coisas que eu queria lá, agora eu vou ter que, não vou poder fazer nem as coisas que eu quero aqui, né? Mas ela tá na casa da mãe, né? Mas a gente tá na minha casa. Achei ela bem autoritária, né? A mãe bem autoritária. E qual que é a relação? Adora ele, né? Adora ele. E a mãe adora ele, idolatra o genro, né? Então, ali, gente, eu queria ressaltar muito para todas nós, que todas nós temos, então, o ânimos, né? É um arquétipo, é o masculino dentro de nós, o feminino, mas todos nós temos o arquétipo materno. Todos nós temos uma voz maternal dentro de nós que sempre está apontando para nós o que mulher não deve fazer, o que menina não pode fazer, mesmo que a gente tenha tido uma mãe bem legal. Isso é um arquétipo coletivo que está pairando sobre todas nós. Não é isso? A gente não vê isso, muitas mulheres são mais ostensivas nisso, mas sutilmente nós temos dentro de nós funções bem delimitadas para a gente fazer, que quem brilha, quem é grande é o homem. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que começar a ter consciência que essa voz vai estar sempre dizendo para nós, isso não é para você. E a baixa autoestima, tá? E a baixa autoconfiança, quer dizer, o amor por si mesma, como mulher, nesse corpo de mulher, ela precisa vencer essa voz materna que sempre pode estar, assim, sutilmente assoprando dentro de nós, assim. Não, isso não é para você. Não, você não deveria ter falado tão alto. Não, você não deveria ter se descuidado da tua casa. Olha a tua casa bagunçada. Sempre vai ter uma voz dizendo isso para você, sabe? E a gente tende a repercutir isso na sociedade. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria chamar de
cura do feminino. Cure a voz materna que vai estar sempre falando do lado do teu ego para você o que você é. Que você nunca vai ser o bastante porque você é mulher. Tá? Eu não estou dizendo que a tua mãe fez isso, tá? Fique bem claro, não é a minha mãe que está falando isso. É o arquétipo materno que paira na sociedade, tá? E se você tem uma filha, um filho, cuide, porque você vai ser muito a voz do amor próprio deles. Então, cuide muito disso, sabe? Cuide dessa força maternal que você tem, porque ela é muito poderosa para dizer isso, sabe? Mesmo para os homens e para as mulheres. E também pela tua performance, que é a tua autoconfiança. Você se colocar no mundo para enfrentar alguma coisa, vai ter sempre que passar, vencer essa mãe que ali no filme tá bem assim, é uma caricatura dessa voz dentro de todas nós. Tem isso ou não tem? Ah, Inácio, meu Deus do céu, veio embelezar nosso círculo. Meu Deus, como ele tá engraçadinho, olha só. Você falou o nome dele, ele respondeu. Inácio, olha lá. Olha o ego aí, né? O ego entendendo quem ele é. Que bonitinho. Tá, gente, eu não quero viajar muito em cada ponto, mas esse é um primeiro ponto que eu queria que vocês estivessem bem assim. Conserta a relação com essa voz materna dentro de você, que a tua relação amorosa com você mesmo também vai consertar. Gente. Isa, e quando a gente tem a voz materna interna e a voz materna mesmo, aí é duplamente. Duplamente. Perceba, né? Como é forte, não né? só de materno de mãe, né? Mãe também, mas o núcleo familiar também, né? É tia, é vó, é todo mundo pensando dessa maneira e cobrando dessa maneira, né? Aham. Limitando muito o espaço feminino dentro de nós, né? Colocando mulher num porão, escondido. Então vamos avançar aqui, porque tem como sair disso para a gente poder se relacionar bem dentro com essas vozes, né? Ela pede, né? A Nicole, é Nicole ela, né? A nossa Nicole do filme. Ela pede muitas desculpas. Ela pede desculpa o tempo todo, gente. Ela vai entregar, ela pede para a irmã dela entregar a intimação para ele, para o Charlie, e a irmã dela fica tão nervosa, tão nervosa. É como se você, olha, entra aí dentro de você mesmo, ó. Quando você tem que falar com o teu ânimos, quando você tem que falar com o teu yang, você fica procurando dentro de você alguma persona, alguma voz diferente, porque você, essência feminina, não consegue às vezes chegar nele. Você precisa ter uma voz dentro de você diferente para você falar tuas decisões com o teu masculino. Cadê a relação franca entre os dois? Então a gente precisa olhar que ali no filme, às vezes representa isso dentro de nós, tá? Quando a gente para ter uma conversa, vocês não percebem o quanto a gente muda, o quanto a gente precisa ensaiar, ou o quanto sai diferente do que a gente queria que saísse, mesmo para quem é mais yang, né? Mas quando você quer falar de um jeito doce, de um jeito que se represente você mesma, é muito importante se concentrar nessa potência feminina, sem mandar recado, sem misturar outros problemas, outros assuntos e outras
vozes dentro de você. Resolva um problema de cada vez, mas sempre com a mesma identidade feminina, sabe? Quando você quer falar de alguma coisa que está acontecendo dentro de você, é buscar essa potência sempre, sempre legítima, entende? E assim, os dois, quando o Yang, quando ele também quer falar com ela, chega uma hora que ele já não consegue mais falar. E os dois precisam dos advogados, certo? Então, os dois precisam colocar representantes que nem sempre estão ligados e conectados com a verdade de cada um. Vocês não perceberam quanto os advogados estão distantes do que eles queriam? Eles não queriam magoar um ao outro. Eles tinham um amor tão fraterno um pelo outro, um respeito, só que eles queriam coisas diferentes. Mas eles não conseguiam se conectar. Então, dentro de nós, às vezes, a gente está achando um representante para falar com uma potência e o outro representante para falar. Sabe quem é essa voz? É a mente, as crenças, os pensamentos que a gente escuta no dia a dia. A voz da nossa mãe, do nosso pai, a voz da vizinha que falou alguma coisa sobre você, e aí você, sobre teu lado yang, aí outra pessoa que fala sobre o teu lado yin, e você não se conecta, então, com essas potências e começa a colocar julgamento. Então, você coloca, quando você julga a tua polaridade yang, quem aí é muito yang e julga por ser muito yang, colocou uma advogada representando a yin. Entendeu? A tua ânima já contratou um advogado para ficar dizendo para você o quanto você não deveria ser tão yang, o quanto você deveria ser mais feminina. E da mesma forma... Meu Deus. A minha faz expediente assim que eu acordo e começa o expediente da minha yin ficar me acusando de tudo que eu fiz de yang no ontem. Uhum. Olha o meu fogo aqui. Ai, que medo. Meu Deus. Olha o meu fogo. Ui, cuidado para não pegar atrás ainda, no pano. Nossa, acho que já vai acabar. Se pegar fogo, me avisem, gritem aí, tá? Eu me concentro. Então, meninas, é isso que a gente faz às vezes. Coloca o yin para brigar com o yang. E coloca o yang para brigar com o yin. E hoje chegou a hora da gente acertar as contas. Hoje, esse casamento, essa proposta toda que a gente vai fazer, com vários elementos, é para a gente acertar de vez esse casamento dentro de nós. Sabe quando ele se sente pressionado? Para quem assistiu o filme, assim, até um ponto lá onde chega a dar até um cansaço de assistir o filme, vai dando uma tensão na gente, porque tem uma hora que você começa a olhar para ele e dá um dó até dele, né? Porque, cara, tudo vira contra ele, né? E ele fica tenso, e ele tem que gastar o dinheiro do prêmio dele, ele tem que... É tanta coisa, porque daí eles têm que pagar advogados caros. Como a gente paga caro por a gente não olhar para dentro da gente, por a gente não se conhecer, por a gente não permitir o silêncio, né, Milena? Não permitir, por ficar brigando com a gente. Então, agora, a gente quer ser a melhor voz dentro de nós, tanto no yin como no yang. Se compreender em cada polaridade, se permitir. Quando ele está nervoso e aquela mulher vai vigiar, né? Ela vai fazer assistente social, ela vai fazer aquele papel, né, Fernanda, de avaliar se ele é um bom pai. Meu Deus, que nervoso que dá naquela cena, gente. Então, aquela tensão que ele fica, ele está cansado, ele tem que viajar muito, ele está gastando dinheiro, ele está estressado. Todos os sintomas de um yang doente, todos os sintomas
de um yang que está muito exagerado. Quando você está tensa, nervosa, precisa tomar decisão, precisa fazer muita coisa e você vai se sentindo oprimida, isso significa que está faltando yin, está faltando acolhimento de si mesmo. Porque ela, a Nicole, no filme, foi embora e ele ficou só yang. E quando ele ficou só yang, ele teve que montar uma casa, colocar quadros na parede, colocar flores na casa, plantas na casa. Ele teve que adequar toda uma casa para ele mostrar para o juiz que ele tem condições de ser pai, de acolher uma criança. Então, aquilo simboliza como vocês que às vezes relatam que são muito yang, às vezes a gente precisa, então, organizar esse espaço, essa casa interna e decorar com elementos em essa casa interna. Colocar, né? Ele coloca planta, quadros na parede, ele faz comida, ele organiza aquele ambiente, ele tem que brincar com a criança e a mulher ali olhando para ele, né? É como se quando o yang ele está no campo yin, ele se sente perdido. Não se sente perdido quando você está assim muito yin? Vai se sentindo perdido, mas ao mesmo tempo vai encontrando a saída. Vai encontrando essa resposta, vai passando a fase da dúvida, do estresse, porque você vai tornando o ambiente interno, a casa interna, aconchegante para você poder entrar dentro de você. Quem tem dificuldade em meditar, por exemplo, dificuldade em fazer silêncio, em ficar sozinha, em ficar quietinha, em não fazer nada, não produzir nada, pode ser que esteja precisando organizar essa casa, colocar elementos gostosos aí dentro de si mesmo, atrativo para poder entrar. Tapetinho colorido, almofada, aqui dentro. Tornar gostoso o ambiente interno, sem cobrança, sem ficar julgando, sem ficar reclamando, sem ficar dizendo, meu Deus, eu tenho que organizar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que chamar, eu tenho que ser, eu teria que estar mais dando atenção para as pessoas, eu tinha que estar fazendo. Para de se cobrar, ou então, nossa, ou se culpa pelo passado ou pelo futuro. Essas preocupações todas, elas são muito yang. E aí fica desconfortável ficar aqui dentro, né? E o yin precisa vir arrumar, ajudar a arrumar a casa. Quando ele vai, mais no final do filme, e ele vai cortar o cabelo dele num salão, eu até perguntei para o meu marido, né, para o Marcos, você viu que ele foi num salão? E o quanto é simbólico ele ter ido no salão, gente. Cortar o cabelo, ele foi no barbeiro, cortar o cabelo dele. Sabe o que isso significa? Ele abriu um espaço para o yin dentro dele. Ele está se cuidando sozinho. Então, a gente precisa ter os dois lados dentro de nós, atuantes, e não ser a polaridade de ninguém também. Quando ele trai ela, aí ó, agora começam os spoilers, né? Quando ele trai ela, quando quiserem falar, gente, pode falar, tá bom? Não é só quando eu pergunto. Quando ele trai ela, vejam bem a situação aqui dentro da psique, né? Quando ela... Não, agora não é dentro da psique, agora eu quero falar de relação. É bem importante isso, é bem assim, é bem sutil. Então, quando ele vai e encontra essa outra mulher, ela não estava mais dormindo com ele, a Nicole. Ela não estava mais dormindo com ele e eles já estavam bem afastados há mais de um ano, há quase um ano, coisa assim. Então, ele estava sem yin. Ele estava sem a polaridade yin.
Mas como ele projetava na Nicole, ele foi buscar uma ele foi buscar uma outra para projetar um pouco o Yin. Ele foi buscar uma outra que oferecesse doçura, carinho, amor, prazer, para preencher um pouco essa sede de feminino. Mas ele precisava ter ido buscar dentro dele. E a gente não está julgando a postura dele, a gente está julgando, a gente está analisando o caminho que a vida às vezes nos coloca. Quando a gente olha para alguém e diz assim, nossa, estou tão carente. Será que não é uma carência de uma polaridade? Tá? Então, às vezes a gente está carente de uma irmã, carente de uma amiga. Às vezes a gente está carente da nossa própria essência feminina. Às vezes a gente está carente de um abraço forte, de alguém assim bem poderoso, né? De alguém que envolva a gente, que dê conforto, que cuide um pouco da gente. A gente tá com carência da nossa polaridade Yang, tá? Então percebam isso em vocês. Isso é um mapa muito importante de libertação. A pressão. Então, quando eu sinto falta de uma atitude vinda de uma outra pessoa, no caso, é algo dentro de mim. Não assim, se eu vejo alguma coisa assim que eu não gosto, que eu espero que a outra pessoa tenha uma atitude, que seja irmão, relacionamento, é uma coisa assim que eu tenho que buscar dentro de mim. Uhum. Isso, né? Isso que você falou, né? Isso. Uhum. Buscar dentro de você, ver. Sempre que não tem uma polaridade em deficiência, e assim, esse cuidado, esse zelo, quem que ligava ali? Lembra que ele falou? Quem que ligava, avisava de aniversários? É uma polaridade yin, é o lado yin nosso, que é detalhista. Os detalhes, as datas, a lembrança, eu vou dar uma ligadinha para ver como você está. É yin. Então, se você sente falta de alguém fazendo isso para você, é a ausência da tua polaridade yin. É uma carência, é uma saudade do teu yin, sabe? Da tua intimidade que está faltando. Então, de repente, precisa parar um pouco, ficar em silêncio, praticar atividades mais yin, um banho gostoso, um cuidado, tudo isso que o yin pode fazer, né? Tá. Tem uma cena que o advogado dele, o primeiro advogado que ele arranja, é bem sensato. Então, agora é como se esse advogado é uma voz que a gente chama de vez em quando, que é uma voz que vem da nossa essência, uma voz que vem do nosso eu real, não vem da mente, não vem das crenças, mas vem da essência que você era antes de você ser ego, antes de você ser Elaine, Joar, Milena, Fernanda, Camila, antes de você ser Arielle, você já era um ser. Antes do Inácio se reconhecer como Inácio, ele já era um ser. Sabe quando uma voz bem sensata sussurra como uma intuição dentro de nós? Então, esse primeiro advogado dele representa muito isso. Quando vocês forem assistir, prestem atenção nas várias falas desse primeiro advogado. Ele já é mais experiente, ele é mais antigo. Ele casou 4 vezes, ele se separou. E então, essa voz é mais antiga do que nós mesmos, sabe? Ela é mais antiga do que o nosso ego. E tem uma hora que essa voz fala bem assim, olha bem para ele e fala bem assim: você me lembra a mim mesmo no meu segundo casamento. Então, essa voz aí firmou para mim, para eu poder dizer isso para vocês. Então, essa voz dele, bem sensato, desse advogado, é uma voz que surge dentro de nós, que às vezes só falta dizer isso para nós, né? Olha, eu sou você mesmo de verdade. Vai por esse caminho aqui. Toma essa decisão que você está em dúvida nesse momento.
Então, essa é a voz da intuição, que quando a gente começa a se acalmar, e ele fala isso para o advogado, meu Deus, você é a primeira pessoa que me escuta de verdade, né? Então, é quando o Yang começa a ter contato com a essência, começa a despontar essa calma, tá? Ai, gente, eu espero que esteja fazendo sentido, porque isso tudo é tão profundo, né? Mas eu vou mergulhando aqui, vejo a carinha de vocês tão profundas. Sabe aquela cena que ele não sabe o que pedir para o almoço? Então, eles estão no meio de uma reunião com os dois advogados e os dois, né? A Nicole e o Charlie. A Ânima e o Ânimos. E às vezes a gente faz uma reunião interna, né? E ele, gente, ele não sabe escolher o que comer. Eles param para almoçar no meio de uma reunião bem tensa. Ah, de repente, eles vão comer. E ele tá tão tenso que ele pega aquele cardápio e ele fica tremendo ali. Ele não sabe o que ele quer. Porque o Yang, gente, ele não sabe muito de si mesmo. Quem é muito Yang não sabe muito de si mesmo. Quem sabe de você é o lado Yin. Ela pega o cardápio, eles estão se separando numa reunião com os advogados, ela pega o cardápio na mão e diz assim: você gosta disso, 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 e pede o prato para ele, e depois ela pede para ela. É tão emblemático isso, gente, que quando a gente está meio perdido, indeciso na vida, tá faltando Yin. Tá faltando a gente mergulhar. Para mim, eu estou dizendo isso também. Tá faltando a gente fazer silêncio. Manda todas essas vozes ficarem quietas e vai entregar o cardápio da vida para a tua polaridade Yin. Dizer para você o que você gosta, porque a polaridade Yin é interna e ela tem mais contato com a tua essência. Por isso que a gente trabalha no círculo de mulheres o resgate do sagrado feminino, porque o feminino é tão sagrado, porque ele tem contato com a tua divindade. Ele tem contato com quem você é de verdade, com a tua essência cósmica. E é a tua polaridade Yin que vai entregar para você as verdades sobre você mesmo, que vai te ajudar a tomar melhores decisões. Pautadas nisso, a gente acerta mais. A gente fica mais assertivo na vida. Por isso que tem que casar dentro da gente essas duas forças. Tem que casar. Eu tô primeiro convencendo vocês a querer casar, né? Senão esse casamento não vai prestar. Eu vou editar essa parte que você fica, tem que casar, tem que casar. Se alguém não ouve o contexto, vai falar, o que vocês estão estudando nesse sagrado feminino aí? Ai, meu Deus do céu, apagou o fogo aqui, graças a Deus, porque estava me esquentando até. Então, gente, olha, quero ver se tem mais alguma cena aqui, bem legal. No tribunal, quando eles chegam aí para um tribunal, né, com os advogados assim, nossa, a mil. Aqueles advogados assim, falando. Só que, gente, os dois ficam em silêncio. Olha a cena no tribunal, né? Os dois advogados, aí ele troca de advogado, porque aquele advogado não prestou para combater a advogada dela, né? Então ele precisou achar um advogado do lado Yang, ele precisou de um advogado mais assim, mais afiado. E aí, gente, no tribunal rolou o seguinte, tá lá os dois sentadinhos, os dois advogados, armados, o juiz escutando tudo sem nem saber direito, o juiz meio novo no assunto, não sabia nem o que decidir, mas o que importa é que assim, ó, os dois ficam completamente em silêncio. Sabe quando você ignora totalmente os teus arquétipos sagrados do feminino e do masculino, e você deixa totalmente tua mente,
tuas crenças, tudo que está guardado no subconsciente, coordenar a tua vida. Um lado teu surra o outro, julga o outro, e eles falam coisas muito cruéis, que segredos deles, que eles tinham falado assim nos momentos mais assim de confiança. Naquela hora, os advogados usam tudo isso e não medem esforços. Se já se sentiram jogando contra você mesmo, sabe quando o teu yin, o yin pode ser muito poderoso também na parte negativa, gente. Então, o yin pode te culpar de um monte de coisa. O yin, a tua polaridade feminina, pode te jogar num buraco tão escuro, pode entrar. O yin pode te jogar assim para para um caos, para bagunça. Lembra no filme como ele era organizado e ela não conseguia arrumar direito a casa, tudo demora, ela, né, tinha dificuldade nisso. Então, o yin pode te jogar numa bagunça dentro de você. E o yin pode arranjar uma advogada de defesa para acusar o yang de tudo isso. Eu tô assim por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo trabalho, porque o mundo lá fora, porque isso, porque ele começa a acusar o yang. E da mesma forma, o yang, a tua polaridade masculina, vai encontrar um bom advogado para acusar essa tua parte preguiçosa, essa tua parte passiva, essa tua parte que fica te colocando para baixo, porque você não fala, porque você é tímida, porque você é isso. E aí você tem um bom advogado para ficar brigando com uma boa advogada e as suas potências vão adormecendo dentro de você. E é aqui que a gente tem que resolver se a gente quer ficar nessa briga ou se a gente quer sair de tudo isso, respirar fundo agora e sair dessa relação de uma forma amorosa, olhando para você, para as tuas falhas, para os teus transformar, pegar a Baba Yaga que a Nicole trouxe lá no começo, pegar o teu lado feio, que você pode estar achando muito feio, pegar o que você não gosta em você e dizer, mas sou eu, mas eu sou assim mesmo, mas é assim que eu sou. E o que eu posso fazer para cuidar de mim nesse ponto? E o que eu posso fazer para acolher? Um cuida, outro acolhe. O yang cuida, protege, dorme junto, fica ali, porque se o fruto do yin e do yang, que é o fruto, por que eles brigavam tanto? Por que eles arranjaram advogado? Por causa de dinheiro? Por quê? O que vocês suspeitam? Por que eles arranjaram advogados? Para garantir o quê? Não tem um tesouro muito precioso entre os dois? Por causa do filho. O filho, Priscila. Isso me emociona até. É o fruto, gente. Não há nada mais precioso do que o fruto do yin e do yang dentro de você. A gente só cria na vida, quando as coisas preciosas na nossa vida, agora vamos bem dentro da psique, tá bom? Não estamos falando em filho biológico ainda. Vamos falar de filhos que a gente cria. A Elaine falou do trabalho, do portal dela. Elaine, esse portal só existe porque você colocou o teu yin para ficar quietinha editando, para ficar ali fazendo esse movimento. Enquanto você estivesse falando com 1000 pessoas, enquanto você estivesse atendendo para fora com essa força, teu portal não iria existir. A gente só cria no mundo coisas preciosas quando existe um casamento entre o yin e o yang. A gente só gera coisa bonita nessa vida, filhos, projetos. A gente só encanta o mundo e transborda amor no mundo, amor de todas as formas de amor, né, em trabalho, em arte, quando a gente tem um casamento das duas polaridades dentro da gente.
Então, o filho deles, o Andrew, representa muito isso. Tudo que você gerou de mais precioso. O que você tem de muito precioso aí na tua vida? Que você criou. Você sozinha, você criou. O que você criou de bonito na tua vida? Olha aí em volta de você. Né? Se você tem, olha, eu tenho aqui eu tenho uma placa, né, de honra. É uma honra que fala, me chama de doce guerreira, que é o pessoal do Conselho Tutelar, que eu trabalhei quando eu saí do Conselho Tutelar, eles fizeram uma festa e me entregaram, isso foi em 2005. Então, foi assim um momento de vitória. Mas o que eu coloquei ali? Isso é fruto do quê? De um casamento dentro de mim. Eu fui Yang, gente. Eu fui muito Yang lá dentro do Conselho Tutelar. E eu precisei disso. Se eu não fosse Yang, ninguém ia ter me visto lá dentro, né? Então, a gente marca o mundo, a gente é divino, a gente só é divino quando o Yin e o Yang podem desaparecer, porque eles se fundiram. Quando os dois se fundem, quem que vem? A essência. Deus. A força da deusa. Durga. A força criadora do universo, a consciência cósmica transborda. E é assim. É disso, tem muito mais coisa no filme que dá para a gente analisar ainda, mas eu queria terminar com essa parte aqui para a gente não se alongar mais, né? Então, eu queria terminar com isso para a gente poder fazer o casamento. Eu queria abrir um pouquinho, quem quiser falar alguma coisa, se vocês sentiram isso, né? Dentro do coração de vocês. Aqui essas forças estão, né? Elas estão aqui, ó, transbordando. Eu experimentei muito a força do meu Yin quando veio a pandemia, né? Porque enquanto eu estava lá fora, dando palestra, dando curso, enchendo turma e fazendo, eu não conseguia parar. Aí eu parei, né? O meu Yin teve que ser ativado ali. Olha, nasceu o portal 4 livros. Exatamente, né? Os meus filhos da minha fusão do Yin e do Yang são essas preciosidades também que eu fiz esse ano. Vocês acham que dá uma boa parceria aí dentro para casar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Podem me escrever, quem tiver dúvida, tá bom? Eu sei que surge muita dúvida, principalmente para quem esse tema é muito novo. O nosso círculo é muito profundo, sabe? A nossa proposta, ela é muito profunda. Vai além dos ciclos, né, femininos. Para mim, Elô, como estava todo mundo junto, né? Eu vi o Yang das pessoas assim gritando. Eu via, né? O meu queria, mas eu me assustava porque eu vi o Yang das outras pessoas assim, tantas brigas. Aí eu tive que buscar o meu Yin, porque eu falei, se eu for usar a minha fúria, a minha raiva, que é muita gente com certeza, né? É tanta certeza em reunião que eu falo, não precisava nem dessa reunião. Todo mundo tem certeza de tudo. E aí eu olhei e falei, calma, eu preciso ir por outro caminho. E aí eu falei, por que eu tô fazendo isso? Eu falei, porque eu tô cansada de ser Yang. E eu tô vendo as pessoas cansadas, assim, tipo, exaustas, mas elas não conseguiram ainda compreender que elas também têm outra força. Então, no começo da pandemia, Joá, eu tive que usar meu Yang, mas depois eu falei, desse caminho eu tenho que usar o Yin. Porque eu vejo, assim, muitas brigas, discussões e isso está desgastando as pessoas. Tanto que a violência, desde a doméstica, tudo aumentou na pandemia. Porque muitas certezas. E certezas é muito Yang, sabe? O Yang é muito focado e ele é muito assim... eu sei, né? Ele briga mais, ele é mais agressivo, né? O Yin pode ser vingativo, sabe? Ao contrário, ele não é tão bonzinho e malzinho, não é isso, né? O Yin tem desequilíbrio e equilíbrio, o Yang tem equilíbrio e desequilíbrio.
E tudo isso pode ser mais explorado, tudo, né? Por isso que a gente fez uma oficina, né, Elaine, sobre essa parte, para entender bem e separar as polaridades. A gente tem uma oficina lá no portal da Elaine, né? Mas é estruturar bem a noção disso. Aí a gente começa a se cuidar terapeuticamente. Você vira tua terapeuta, e não que você não precise mais de terapia, mas é uma ferramenta e tanto, né?